Boa tarde a todos, né? Passamos já da meio-dia. Eh, eu sou o vereador Eduardo Tuma, presidente da Câmara Municipal. Acho que o Oswaldo já falou e quero agradecê-lo, inclusive, pelo convite, agradecer ao Thiago Lobo também pelo contato com ah, esse importante esporte e que, de uma certa forma, foi esquecido pelo decreto estadual, e é isso que a gente tem feito com a prefeitura, o resgate de alguns setores, alguns esportes que ficaram de fora do decreto, até para que a gente possa vê-los o quanto antes em atividade aqui na capital. Foi assim, inclusive, e eu vou dar só um único exemplo para também não falar muito, Oswaldo, fizemos isso com os clubes sociais que foram deixados de lado no decreto, resgatamos os clubes, articulamos o protocolo e assinamos no sábado passado, ou seja, faz 3, 4 dias, a permissão de reabertura. Com isso, nós, inclusive, na própria assinatura do termo de compromisso, há margem para a atividade esportiva ser desenvolvida nesses clubes, como é o tênis, fundamentalmente, e esse é o diálogo, o tênis de simples, né, o tênis individual, mas eu acho que a gente deve ver o funcionamento também do tênis de dupla e do beach tênis, que essa é a pauta da nossa reunião. O que eu vou sugerir que vai ser, muito provavelmente, o encaminhamento final dessa nossa reunião? Dessa conversa que a gente está tendo aqui, sair com um ofício direcionado à Casa Civil, para que nós possamos ter uma resposta da Casa Civil em cima do termo de compromisso com os clubes sociais ou um acordo à parte, para ter, ainda que seja uma resposta do tipo: o beach tênis não conflita com o decreto, ele não está proibido, é a mesma coisa que uma resposta dizendo é permitido. Então, esse talvez seja o objetivo. Obrigado. Eu sei que são quase 100 quadras na cidade de São Paulo, quase 5.000 praticantes, então bastante representativo, bastante importante e merece ser ouvido. Presidente, eu gostaria de iniciar a reunião falando da retomada do beach tênis dentro dos clubes, né? Recentemente foi assinado aí o protocolo da SESC e do Sindiclubes, autorizando que os clubes possam reabrir. Como será essa retomada do beach tênis dentro dos clubes? O que eu comentei com os presidentes de clubes foi o seguinte: eh, não vamos promover um campeonato interclubes de tênis de combate ao Covid. Quer dizer, não vamos incentivar algo que, na verdade, está numa zona cinzenta, que não é nem tão claro a permissão e nem tão clara a proibição. O meu entendimento é que o beach tênis é um esporte de não contato, não é um esporte de contato, é um esporte praticado, ah, talvez na sua unanimidade, ao ar livre e com a possibilidade da obediência das regras de higiene, de sanitização, do tipo aquilo que foi usado no tênis na França, que é marcar as bolinhas. Então, você tem a bolinha 1 com uma caneta 1, a bolinha 2, a caneta 2 e a dupla de cá ou a dupla de lá só saca com a bolinha 1 ou só saca com a bolinha 2. Então, você tem alguns procedimentos que podem ser adotados que ampliam ainda mais a questão sanitária. Então, esse é o meu entendimento, que o beach tênis haja vista a sua configuração, uma prática que pode ser feita desde que, e aí é uma recomendação talvez sociopolítica, desde que isso não tenha uma max exposição, um alarde muito grande, porque eu não vejo a sua proibição. Eu vejo que não existe nenhuma permissão, nenhuma proibição, mas, dada a especificidade do esporte, nenhum problema quanto à sua prática, desde que observadas as regras de higiene individual, né? Outra dúvida importante seria sobre os pontes e arenas da cidade de São Paulo. Como vai se dar essa reabertura? Já está autorizado o funcionamento delas? Não existe o decreto estadual, o Plano São Paulo, que é aquele que rege a abertura dos setores econômicos, fala em eventos esportivos.
Né? Então, primeiro apontamento. O segundo apontamento e aí essa foi uma construção, o Thiago Lobo ajudou, eu ajudei, o secretário da Casa Civil ajudou. O termo de compromisso e os protocolos aos clubes diz o seguinte, vou lembrar aqui de cabeça, fica proibido o uso de quadras poliesportivas em esportes coletivos com profissionais para esse fim. Então, quadra poliesportiva, esporte coletivo com profissional. Isso diz respeito a quadra que é basquete, vôlei, futebol de salão. Isso diz respeito a vôlei, basquete, futebol. Isso diz respeito aos treinos, o treino do Pinheiros, o treino do Paulistano, o treino do Sírio, do Monte Líbano. Quadra de tênis e de beach tênis não é quadra poliesportiva. É diferente. Jogo de beach tênis não é jogo coletivo. É diferente. E beach tênis não é um esporte que demanda um profissional assistindo, não é uma aula. Você não tem aula de beach tênis, ou se tiver, daí essa está proibida. Então, assim, os clubes como atuarão? Em cima do termo de compromisso, essa foi a minha orientação. E daí, tudo aquilo que não está proibido, está permitido. Tudo que não é proibido, é permitido. Se está proibido quadra poliesportiva, o que não é quadra poliesportiva está permitido. Não tem cabimento. Um paredão de tênis. Como é que você vai proibir um paredão de tênis? O sujeito, assim, é a desinteligência, às vezes, da burocracia. Então, por isso, nesse sentido, a tua pergunta isso já está incluído? No meu entendimento, está incluído. No meu entendimento, desde que a gente tenha essas precauções, esses points, essas quadras podem ter a prática desde já. Em relação à autorização para a retomada das aulas, existe alguma previsão de quando isso poderá ser feito? Eu acredito que essa seria uma liberação absoluta a partir da fase 4, vermelha, laranja, amarela e verde. A partir da fase 4, junto com as academias, e aí dentro de uma limitação. E a fase 4 na cidade de São Paulo vai se instalar, no mínimo, nós estamos em 1º de julho, aí nós estamos falando em agosto. Eu acho que agosto é um prazo para a gente poder ter o protocolo específico de todas as modalidades esportivas, e quando isso acontecer, a gente inclui o beach tênis. Enquanto isso não acontece, a gente fica nessa liberação velada, nessa não proibição. Né? Então, acho que é isso. Acho que para te dar um prazo, agosto, mais um mês, para a gente ver isso evoluir. Tivemos acesso recentemente ao protocolo da Federação Paulista de Tênis e Beach Tênis, e eu gostaria de saber se esse protocolo ele já foi assinado e se existe uma previsão de retomada dos eventos. Não foi assinado, não será assinado, porque eventos esportivos está na última fase, está ali na azul. Então, nós estamos longe. E a prefeitura não vacinará com tanta antecipação essas fases, essas retomadas, reabertura de setor. Vamos dizer que torneio esportivo, a gente deve estar falando final de setembro, outubro, mês 10, talvez metade do mês 10, alguma coisa do tipo. Não acho que seja algo impossível, mas, a todo rigor, eu também não acho que seja um assunto para a gente tratar nesse momento. Não saberia te dizer, e também não o nosso prefeito Bruno Covas tem uma frase que é interessante, ele fala, não dá para fazer futurologia. Essa é uma desses casos. Não consigo te responder objetivamente, mas talvez é uma perspectiva futura. Se dá para retomar esse ano, acho que até dá para retomar, mas assim, vamos discutir isso mais para frente. Sabemos que na areia é praticado outros esportes, como futevôlei, vôlei de areia, beach soccer, enfim. Essa autorização é exclusiva para o beach tênis
E quem faz essa fiscalização de que os protocolos estão realmente sendo seguidos? Os próprios clubes e assessores das modalidades? Quando nós falamos de esporte na cidade, o secretário municipal de governo, Rubens Rizek, deu a incumbência ao Thiago Lobo para elaborar protocolos de cada uma das modalidades esportivas. A segunda é, o governo do estado não tinha esses protocolos e pediu esse que foi feito pelo Thiago Lobo para que fosse desenvolvido no governo do estado. E agora, a atual fase é a Secretaria de Esportes, a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com o Centro de Contingência Estadual, com o protocolo municipal, passaram a elaborar protocolos de cada uma das modalidades esportivas. Isso está em gestação. Isso nós não temos nenhum vislumbre do que será. Então ainda está em confecção, em elaboração, em discussão. Por isso eu não acho que seja tão próximo a regulação de cada uma dessas modalidades. Quanto ao outro assunto, em que você tem o Círculo Militar tem, o Monte Líbano tem, o Paineiras. Quando você tem esse point, que é uma quadra de areia, e a gente fala que o tênis ou o beach tênis está liberado, é com muita cautela. E aí o raciocínio é: vamos partir do começo, o começo em que os clubes estariam fechados até hoje. A situação em que nós teríamos só daqui um mês ou 2 meses a reabertura. Então, a minha orientação é o mínimo possível, já que avançamos, já que houve a conquista, já que a gente saiu vitorioso dessa luta que foi da reabertura, para que a gente vai abusar? Vamos respeitar aí o mínimo possível. E o tênis me parece o esporte mais capaz e o beach tênis mais possível de ofertar esse controle. À medida em que a cidade for reclassificada, nós formos avançando e etc., aí sim a gente pode falar em retomada desse ou daquele outro esporte. Não acho prudente sair já com outras práticas esportivas. Não acho que isso seria um problema. E aí inverter e termino a minha resposta com essa observação. Daí inverter um pouco a lógica e a observação. Não acho que os clubes teriam um problema de fiscalização, por exemplo, mas eu acho que os clubes poderiam ter um problema de imagem, em que o associado que não concordou com a reabertura tira uma foto e manda essa foto para as redes sociais. Poderia ter um problema de imagem na medida em que os associados sejam contaminados numa infelicidade e o clube virar um foco de contaminação. Então, você imagina amanhã uma notícia do tipo: o clube X, que reabriu e estava praticando esporte, mesmo sem autorização expressa, contaminou 20 sócios de uma vez. Isso é terrível, isso é terrível. Então, assim, já que avançamos, vamos consolidar o avanço, não tem nenhum problema esperar um pouco mais para poder retomar as práticas esportivas de uma forma em geral. Eu gostaria de aproveitar a presença do Thiago Lobo aqui na reunião, secretário adjunto de esportes, para que ele pudesse falar como que foi essa caminhada até chegar nessa liberação e a respeito também do protocolo do beach tênis que ele recebeu, o Back to Beach, se foi avaliado e se foi utilizado para auxiliar nessa retomada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Oswaldo, a Carmen, minha colega de Paineiras. Vi alguns rostos conhecidos aí, até uma surpresa boa, Ricardo Portugal, que é assessor aqui do gabinete do Tuma, que é atleta, está aí no grupo, então é um cara também envolvido, mostra que o Tuma está engajado, né? Colocou dentro da assessoria dele quem pratica esporte, o beach tênis, já está contemplado dentro do gabinete. Então, bem-vindo aí a todos, obrigado pelo convite, feliz aqui, uma honra ter a presidência, o presidente da Câmara participando junto conosco, acho que ajuda a esclarecer um monte de coisa e ajuda também a gente a levar a pauta para frente. Tem várias questões. O documento de vocês, o Back to Beach, que aliás está aqui,
o documento, e me arrisco a dizer que foi o mais completo do que a gente recebeu, com um mapeamento bastante grande da cidade. Isso facilitou muito o diálogo. Isso é importante para vocês saberem, que quando a gente tem um desenho, assim fica muito mais fácil da gente levar para os órgãos públicos. Então, quando eu levei aqui para o vereador Eduardo Tuma, facilitou muito o entendimento, para entender qual é o impacto, não só econômico, mas na quantidade de pessoas. Então, é um cumprimento a vocês que fizeram esse trabalho, que ficou bastante bom. Vocês acompanharam aí, imagino que tenham compartilhado, você, Oswaldo e Carmen, com os outros colegas do grupo, o protocolo que a gente fez. E também vou confidenciar uma coisa que acabou de acontecer. Eu e o Tuma estávamos agora na Casa Civil para falar do retorno das academias em geral, e foi nos falado pelo secretário da Casa Civil que aquele documento do esporte ele serviu como referência para todas as outras atividades da cidade, né? Então, o que foi feito do esporte serviu como parâmetro para outros setores e segmentos copiarem. Então, a gente avançou muito bem, e um dos detalhamentos é isso, a capacidade que a gente teve na prefeitura, na Secretaria de Esportes, de dialogar com os mais variados setores, né, com as modalidades e com os setores. Isso facilitou, porque a gente, diferente de outros locais, inclusive do governo do estado, que colocou o esporte como um todo, a gente teve um pouquinho da diferenciação de separar modalidades de baixo risco, de médio risco e de alto risco. Então, a gente entende, como o vereador disse, o beach tênis, os esportes outdoor, golfe, esporte náutico, beach tênis, tênis, skate, surf e outros tantos como baixo risco, e não dá para colocar no mesmo faseamento como os esportes de contato e de alto risco. Vou colocar as artes marciais aí de maneira geral, não generalizando, mas de maneira geral, que elas com mais alto risco, futebol americano, futebol, etc. Isso tem ajudado a gente a criar esses protocolos. Você me perguntou se dá ainda para mudar. Sim, o que valia há 3 semanas atrás não valia para 2 semanas atrás, que não valia para 1 semana atrás, que não vai valer para a semana que vem. Não que não vai valer, mas as coisas vão evoluindo e as decisões da prefeitura são tomadas de acordo também com a evolução da doença. Então, aos poucos, a gente vai medindo e sentindo. Os dados que o prefeito Bruno Covas passa nos dão segurança, porque quando abriu o shopping, calcula-se diretamente o impacto na cidade da doença. Aumentou a doença? Não aumentou a doença. Então, dá um conforto para você, por exemplo, aumentar a carga horária. Abre loja, mede o impacto na fila do hospital, em leito de UTI, e aí toma uma decisão. Então, é um documento sempre mutável, e toda a experiência é bem-vinda. Aliás, a gente fez também baseado em outras experiências mundiais, e não só do Brasil, mas mundiais. Então, vale sim, ajuda bastante a gente mostrar o que deu certo, o que deu eventualmente errado nos outros lugares. Eu vou retomar alguns pontos que foram discutidos. Vocês falaram de campeonatos, de eventos. Ainda acho que não é hora de discutir, o vereador falou, mas, Oswaldo, vou tomar liberdade aqui, nem pedir autorização para o vereador, mas vou falar o seguinte: quando a gente fez o convite, combinou essa reunião, eu ainda estava como secretário adjunto de esporte, e aí, nessa semana, eu recebi o convite do Eduardo Tuma, do prefeito Bruno Covas, do secretário da Casa Civil, para assumir a área de eventos da cidade. Então, eu me desliguei da secretaria essa semana, não estou mais como secretário de esportes, assumo a área de eventos da cidade, então acho que vai ser uma outra discussão para a gente falar um pouquinho dos eventos da cidade, e a minha ida para lá tem um pouco a ver com esse discurso, como é que a gente aproxima os organizadores dos mais variados eventos, não são só eventos esportivos. Então acho que é uma pauta para a gente deixar para depois e num outro tema. Eu ainda, em princípio, continuo como interlocutor dessas áreas, como eu criei o documento, a convite também do Tuma, do prefeito, eu fico responsável por esses protocolos, pode contar comigo, vai ter um canal de comunicação na Secretaria de Esportes, a gente ainda não sabe qual é, mas por enquanto o responsável é o Eduardo Tuma, e aí ele me incumbiu de cuidar disso, a gente vai falando no paralelo, todos os nossos próximos passos são esses. O que eu acho que a gente podia evoluir, e aí não aqui nessa conversa, mas vocês e a Carmen sendo os representantes do grupo, a gente vai fazendo a minuta de retorno. Importante, uma coisa que eu não sei se ficou claro, que o Eduardo falou, quem determina o retorno é o governo do estado, não é a prefeitura. A partir do momento que o governo do estado ele diz, olha, vocês passaram de fase, a gente resolve o protocolo. Então, acho que a gente podia avançar nos protocolos. O beach tênis ele fez uma coisa diferente, talvez por isso tenha evoluído. Ele, com o protocolo do Back to Beach, desconectado da Federação Paulista de Tênis, nos facilitou para poder discutir de outra forma. Então, continua dialogando com a gente. Acho que essa semana a gente pode, inclusive, influenciar o governo do estado. Embora quem determine é o governo do estado,
quando a gente tem um documento parrudo e consistente, a gente consegue influenciar, ou pelo menos tentar influenciar, que o governo do estado tome atitude de antecipar a volta de algumas modalidades, e esse é o nosso compromisso. É por isso até um pouco da reunião, para ver se a gente, com os dados que a gente tem, a gente consegue lá com o governo do estado fazer vocês passarem de fase. Thiago Lobo e Eduardo Tuma, agradeço imensamente a participação de vocês nessa reunião em nome do Beach Tennis e de todos os praticantes, e esperamos poder contar com vocês aí durante essa retomada. Muito obrigado. Obrigado, Oswaldo. Obrigado, Thiago Lobo. Obrigado a todos. Vamos caminhar juntos. Acho que é uma construção de relacionamento, é sempre assim, é um primeiro passo e a gente vai junto até a questão se resolver. Obrigado pela oportunidade de poder servir vocês também nesse assunto. Estou à disposição, vamos responder as perguntas, o Thiago vai aqui anotar que ficaram no chat também, tá bom? Valeu, gente.